o cuidado com as crianças, com os recém-nascidos, o cuidado da família, tem que se encaixar no que vai resolver para sua família ali, né? Para você e para o seu marido, que funciona no seu quadrado. Para quem consegue amamentar por 2 anos, ótimo. Quem não consegue, a gente tem que ficar feliz com isso. Eu fiz minha parte, eu fiz o melhor que eu pude. Sim. E a gente faz o melhor. E a gente tem que entender que não tem regra, né, gente? A maternidade não tem regra. Não existe essa história de que é melhor assim ou é melhor assado. É claro que a gente vai tentar sempre o que é mais fisiológico, o que é mais natural, o que é mais possível, né, para aquela família em si. Mas cada um vai se adaptar de uma forma. É isso. Nós somos pessoas individuais. Não dá para a gente colocar uma verdade absoluta para todo mundo, principalmente na maternidade. E eu vou te falar que principalmente em filhos diferentes. Né? Imagina, lá em casa era igual fábrica, gente, porque era gêmeos, não tinha jeito, sabe? Era igual fábrica. Então, assim, ia comer, todo mundo ia comer. Ia tomar banho, todo mundo ia tomar banho. Trocar a fralda, eu trocava dos dois ao mesmo tempo. Sabe? Um aqui, daqui a pouco outro ali, porque facilitava a minha vida. Era a forma que eu conseguia das coisas entrarem numa rotina, porque senão eu ficava muito louca, assim. Eu tive muita ajuda na época da minha irmã, ela já tinha tido meu sobrinho, e eu me lembro, assim, de uma coisa que ela falou muito, assim, nítida na minha cabeça, que ela falou assim, Marina, você precisa aos pouquinhos ir se organizando, que você está deixando um bebezinho pequenininho tomar conta de tudo, isso não vai dar certo, porque ele não sabe fazer isso. E aí eu falei assim, então eu vou começar a tentar criar uma rotina para minha vida simplificar. E, gente, os meus filhos foram criados todos ao mesmo tempo, fizeram tudo igual. E eles são completamente diferentes. Sabe? O que funcionava para um, às vezes não funcionava para o outro. E eles vão, aos poucos, crescendo e moldando as características deles, a personalidade deles, o que eles gostam, o que eles não gostam, os costumes, sabe? Então, até hoje, eles vão, aos poucos, se distanciando. Né? É claro que a gente tem algumas rotinas que são familiares, mas eles gostam cada um de um jeito, né? E algumas coisas que eram fáceis com um, não era com outros. A única coisa que eu acho que facilita é que os filhos, eles revezam, né? Uma época que um tá dando um problema, o outro tá ótimo e eles vão, assim, ninguém fica ruim ao mesmo tempo. Eu gosto de falar para as pacientes que o manual de como cuidar desse bebê, só vocês que vão escrever, né? Não tem nenhum lugar que vai você só vai descobrir conforme, né, você for vivenciando, não tem jeito, né? Mas no meu caso, eu, assim, tô amamentando a Tereza até hoje. Ela tá com 10 meses. Não ordenho mais, não tenho mais essa produção de conseguir ordenhar, mas ela ainda mama sempre que eu tô junto com ela. Mas eu consegui manter o aleitamento, a amamentação exclusiva até 6 meses, e eu ia, né, para os partos levando a minha bomba de extração. Armazenava o leite lá no frigobar. E tive muita ajuda. Eu acho que sem ajuda também não ia dar certo, né? Meu marido me ajudou, minha mãe me ajudou, minha cunhada me ajuda muito. E eu acho que, assim, é isso, não só para nós, mas para a maioria das mulheres atualmente, é um desafio conseguir equilibrar tudo, né? Porque a gente sente essa cobrança de dar conta de tudo e de fazer tudo muito perfeito. Né? Então eu tenho que dar conta, eu tenho que trabalhar e eu tenho que amamentar exclusivo e eu tenho que dedicar o tempo para minha filha, né? E a gente, né, é difícil porque a gente é uma só, né? E a gente, o nosso dia tem o mesmo número de horas, né? Então chegou um momento que eu dei uma pirada, assim, né? Eu dei uma pirada com isso porque eu não estava dormindo. Teve uma fase que a Tereza acordava muito de noite, começou a trocar o dia pela noite. E, às vezes, eu sentia muito essa frustração que a Marina falou, porque eu estava acostumada a trabalhar, né, acompanhar um parto por 24 horas, enfim, 27 horas. Mas eu chegava em casa, eu descansava, eu dormia, né, 6 horas seguidas e né, ninguém me incomodava. E eu saía de um parto e chegava em casa e a Tereza estava lá me esperando, né, doida para ficar grudadinha comigo. E eu comecei a perceber que eu não ia ter esse momento de descanso. Então, isso foi me deixando ansiosa, né, e tudo. E eu comecei a aceitar que eu não ia dar conta de fazer tudo perfeito e de que eu precisava de ajuda. Né? Então, eu acho que essa que é a chave, né, para a gente virar, assim. Eu, sinceramente, hoje... Eu ainda não sei como que olha, meus meninos já vão fazer 15 anos ano que vem. Eu ainda não sei como que eu dou conta.
Eu acho que é porque a gente é mulher, né? Porque mulher, ela tem um quê diferente, né? Eu não sei como que eu dou conta de ser médica, de ser mulher e de ser mãe. Eu acho que o mulher é a última coisa que eu consegui dar um pouco conta, mas eu ainda não dou muito, não. Mas eu acho que esse é o grande problema, sabe? É a gente se dividir em várias personagens, né? Porque a gente realmente não consegue fazer perfeito nada disso, né? Eu acho que essa é a grande questão. Eu estava em casa com os meus filhos, mas eu queria muito sair, porque eu queria muito trabalhar, eu queria muito fazer outras coisas. Só que aí eu me sentia muito culpada, porque eu queria muito fazer essas coisas, porque eu achava que eu tinha que querer só ficar em casa, né? Então, às vezes, eu ouvia algumas amigas falando assim, eu estou muito triste que eu estou voltando da minha licença, e eu estava tão feliz, gente, que eu estava acabando minha licença, que eu ia poder voltar a fazer, sabe, as coisas. E eu acho que aos poucos que a gente vai conseguindo construir isso, sabe? Essa culpa de não estar 100% do tempo com os meus filhos, eu ainda tenho. Eu não consigo, até hoje, eu não consigo não sentir isso, sabe? Eu tenho culpa, às vezes, de não conseguir participar de todas as coisas deles. Eu sinto um pouco de culpa, às vezes, de fim de semana, deles quererem fazer algum programa, deles quererem sair, ou deles quererem assistir um filme e, às vezes, uma paciente me ligar e a gente não conseguir prometer que a gente vai estar lá, né? Então, às vezes, eles me dizem, mãe, vamos sair, vamos no restaurante tal dia. Vamos ver se eu não tiver parto, né? A resposta é sempre essa. Mas isso eu acho que, por mais que a gente querer também ficar 100% do tempo, deixa eles muito presos a nós. Sim. Então, o que eu vejo hoje, da minha experiência que eu tenho de ter, né? O Lucas hoje tem 24, a Manu tem 14, a Duda tem 13 e o Dudu tem 10. Então, eu vejo que como eles não podem contar 100% do tempo comigo, eles têm uma independência maior. Entendeu? Então, eles não podem depender de mim para fazer um para casa. Então, eles têm que fazer o para casa. Porque se eles ficarem falando assim, nossa, eu tenho que esperar minha mãe para fazer esse desenho. Qual que é a chance de eu não aparecer? É grande. Eles não podem contar comigo. Então, eu acho que quando a gente também está um pouco longe, não tem esse tempo todo que a gente quer dar, eu acho que a gente dá um pouco também mais de responsabilidade para eles. Sim. Porque senão eles vão estar sempre ali naquele nosso... A gente vai estar sempre sendo o apoio deles. Se eles estão sem apoio, eles vão ter que se levantar. Eles vão fazer sozinhos. Então, hoje, os meus filhos, eu não sei o que eles estudam. Eu não sei a matéria. Eu só perguntei hoje, saiu a nota do colégio. E aí, eles estavam assim, e aí, gente? Como é que tá aí? Saiu a nota boa? Né? Não, mas tá tudo bem. Eu falei assim, então... Eu não sei as notas. Assim, eles não me demandam isso, porque eles sabem que não podem contar comigo. Quando eu começo a ver que tem alguma coisa, a gente corre atrás, né? A gente vai buscando onde que a gente está uma conversa a mais. Quer dizer, a gente passa também o dia toma café, vai almoçar, faz um para casa, o que você está precisando? Está precisando de alguma coisa do supermercado, está precisando de alguma coisa da escola e acabou. O dia passou. A gente como é que tá? Né? Assim, a gente percebe que às vezes um choro fácil das meninas, né, que estão numa idade que às vezes vão demandando esses altos e baixos hormonais aí, então a gente vai, o que está acontecendo? Os meninos que começam a ficar às vezes uma agressividade maior e tudo, então a gente vai aprendendo a escutar eles, enxergar. Mas eu acho que essa culpa toda de não ficar 100% do tempo, eu me construo e falando assim, não, eles estão ótimos, eles estão para a vida, porque os nossos filhos a gente tem que criar para a vida, né? Então, eu tento tirar um pouco de culpa. Eu não tenho muita culpa, assim, de não ficar tanto tempo. Assim, eu fico com dó dos aniversários, que às vezes eles ficam esperando e a gente sabe que tem, às vezes, alguma paciente ali, então, às vezes, é um parabéns e a gente sai para poder ir para o parto. Por mais que a gente tenha vocês, né? A gente sempre... Sim. Gente, hoje é aniversário do meu filho, né? Quantas vezes? Não posso sair para o parto nesse horário. Vocês vão ficar de backup aí pra gente nesses horários do aniversário. Mas sempre tem um medo, né? Assim, de ter alguém chamar e a gente não, né, faltar ali para paciente e no aniversário. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente tem um pouco de culpa de ficar mesmo longe, mas ao mesmo tempo é dar também linha. Para eles poderem, na idade que eles estão hoje, né? Os meus estão hoje, não dos bebês.
Quando eles eram pequenos, eu não fazia parto, eu não ficava disponível, fazia só plantão. Não. Então, eu tinha o horário certinho, assim, era mais fácil de manejar. Então, hoje, quando eu vou que a gente sai sem volta, sem saber o tempo de volta, eles já são mais independentes, né? Eu aprendi muito recentemente, não acredito que não tem nenhum mês, a tempo de qualidade, né? Então, eu comecei a perceber que o tempo que eu estava com a Tereza, né, então eu tinha que ficar com ela, porque às vezes eu ficava angustiada de estar com ela, né, atendendo as demandas dela, e meu WhatsApp apitando com várias mensagens, e eu não conseguia responder, né, imediato, igual eu respondia antes de ter filhos. E aquilo me trazia muita angústia, e da mesma forma, quando eu estava atendendo o consultório, eu estava em parto, eu ficava o tempo todo preocupada com ela. Então, eu coloquei na minha cabeça que, não, né, eu vou ter o horário com ela e depois, né, o que não for urgente, que não for uma ligação, eu vou ter um horário para responder minhas mensagens, né, das minhas pacientes. Quando eu estiver no consultório, eu tenho que ficar tranquila, né? Ela fica com a minha mãe, com a minha cunhada, com o meu marido. Então, ela está super bem cuidada. Ela já está numa fase que ela já criou esse vínculo com eles. Ela não sente mais tanto minha falta, né? Então, e ela adora, né? Ela vai para a pracinha, ela vai passear, ela brinca. Né? E eu percebo que, às vezes, quando ela fica só comigo o dia inteiro, eu percebo que ela fica, às vezes, mais irritada, porque eu não tenho... né? Eu sou só eu, né? Gente, eu não consigo fazer mil atividades. O meu irmão canta pra ela e ela dança, né? Meu pai chega e leva ela no quintal para brincar com o cachorro. E isso acaba ampliando as experiências dela também. E eu comecei a perceber isso, né? Antes eu sofria, eu falava assim, nossa, eu tô longe, mas assim, eu ainda estou trabalhando reduzido, né? Ainda estou atendendo pouco, eu ainda fico muito com ela, né? Consegui ficar muito com ela nos primeiros 6 meses e ainda fico. Mas eu estou conseguindo não sofrer tanto quando eu preciso estar longe e, ao mesmo tempo, não sofrer tanto como profissional e como médica, de não conseguir atender algumas demandas imediatamente, igual eu atendia antes, mas que não são coisas urgentes. Isso é, né? Muito importante, né, Ana? Eu acho que é importante as nossas pacientes também saberem isso, que nós somos, além de médicas, nós somos mulheres e nós somos mães, né? E nós temos uma vida e a gente precisa estar bem para que a gente cuide bem delas também, né? Eu acho que é importante as pessoas terem essa noção.